reservas internacionais brasileiras de treasuries americanos, né, os famosos bonds, vêm diminuindo e muitos dizem que eles estão usando isso para poder comprar ouro e aumentando as suas reservas em ouro justamente por não confiar nos Estados Unidos. Praticamente a mesma estratégia da China, né, já que o Brasil é a letra B do BRICS. Então vamos analisar exatamente isso no capítulo de hoje. Isso aqui chamou a atenção de um post da Natália Gurushina, né? Ela é uma analista internacional do Brasil e ela mostrou esse gráfico aqui falando exatamente que, olha, a partir de agora parece que o Brasil está seguindo os passos da China, fazendo uma diversificação fora de treasuries. E você vê claramente esse gráfico aqui, indo para baixo desde a pandemia. Então você vê gradativamente essa queda acontecendo, e isso chama bastante atenção. Será que o Brasil está fazendo exatamente a estratégia da China nesse momento? E quando você olha a reserva de ouro, que aqui pelo próprio Fred, ela aumentou exatamente no mesmo período. E aqui que você já fica, uau, olha o tamanho das compras de ouro, ou o tamanho do aumento das reservas de ouro para o Brasil. Então, olhando para esses dois gráficos, você já fica assim, não, com certeza o Brasil está se livrando da dívida americana, né? Ninguém quer isso, né? Os bonds estadunidenses, né, para aqueles que são mais ali fã do BRICS, eu já vou ver os comentários aqui no vídeo com certeza. E isso com certeza significa que se um está saindo, está indo para o outro. Mas a gente precisa sempre avaliar os detalhes, porque é verdade, mas ao mesmo tempo não é verdade. Existem sempre nuances na história. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, antes de mais nada, a gente faz vídeos como esse de segundas a sextas-feiras aqui no Substack de forma completamente gratuita. Se você estiver assistindo do YouTube também, você pode entrar aqui e conferir. Agora, exclusivamente no Substack, nós temos a Universidade Omnimacro, né, onde membros podem acompanhar exatamente os detalhes da mecânica monetária, como que dinheiro é criado, o que está acontecendo, como que é o processo de desdolarização, moeda BRICS, dinheiro de verdade como ouro, Bitcoin, etc., stablecoins, tudo isso a gente vai analisando para entender a liquidez do mundo. E se você quiser, né, no meio de tanto caos, ter uma certa referência ali de mercado para poder seguir o nosso portfólio, nós disponibilizamos esse portfólio Omnimacro, onde acabamos de fazer a atualização aqui, né? Estamos com 22,33% desde o dia 4 de abril de 2025, e os membros também podem acompanhar todos os movimentos da própria carteira, né? E eu aviso assim que ela acontece. Então, se você gosta disso, todos os links estão na descrição abaixo. Então agora vamos entender, vamos destrinchar um pouco essa parte dos bonds, porque isso é uma história também contada bastante pela China. Então, por um lado, você vê esse gráfico e, de fato, a quantidade de treasuries, né, ou pelo menos que o Brasil está nessa reserva, ele vem caindo. Só que a grande questão aqui é que esse gráfico especificamente, ele tem uma medição de valor monetário, certo? É a quantidade do valor em dólares, é o equivalente em dólares dessas treasuries. E aí sempre fica aquela grande questão: quanto desse componente é simplesmente as vendas que podem acontecer? Isso com certeza faz esse número cair, mas parte disso é simplesmente pela marcação a mercado, ou seja, o valor momentâneo não realizado caso você vendesse esse bond hoje, porque ele pode subir ou cair de valor, o que não significa necessariamente que você está vendendo ou que você esteja comprando. E aí vem a grande questão: se você avalia aqui a subida, né, ou na verdade essa queda baseada nesse gráfico, ela ficou bem mais acentuada a partir da pandemia, ali em 2020, 2021. Então você percebe uma queda relativamente grande, e agora uma queda maior ainda, né, nesse período aqui entre 2021 a 2025. Agora, se a gente olhar o gráfico do juros de 10 anos, por exemplo, dos Estados Unidos, né, os bonds como referência geral, né, claro que eu não sei exatamente quais são as durações aqui na reserva do Brasil, mas só para um pensamento generalizado, você também percebe que em 2020, 2021, você teve uma grande subida de juros. Para quem se lembra, né, foi aquela grande escalada de juros pós-pandemia, reabertura, mega
receio de inflação, etc. E aí a expectativa de inflação do mercado subiu e toda a curva acabou indo junto, né, para uma era de juros mais altos, que chegou aqui no pico de quase 5% em 2023, apesar de que agora ele está, desde 2023, ele vem caindo, só que se você olha para os últimos 5, 6 anos, ele veio subindo. E juros são inversamente proporcionais ao seu preço, ou seja, o preço desses bonds veio caindo em relação a 2020 e 2021, e isso acaba criando também uma grande força. É claro que pode ser que o Brasil esteja de fato vendendo parte desses bonds, mas você não consegue separar exatamente aqui o joio do trigo nisso aqui. A marcação a mercado, ela é uma força bem grande e ela com certeza fez parte aqui de grande parte desse movimento. Então é interessante a gente poder tentar separar um pouco o joio do trigo, sem falar que ainda existe um outro fator. Quando você é um país que está tentando ali controlar o seu câmbio, né, no caso do Brasil, que tem um câmbio flutuante, mas mais ou menos numa certa faixa, e caso ele passe muito daquilo, você começa a ter leilões em dólares, por exemplo, é uma coisa que o Bacen faz bastante, e geralmente países que fazem parte do sistema eurodólar, né, os dólares fora dos Estados Unidos, eles usam das suas próprias reservas para obter dólares. Às vezes você tem os dólares na reserva, às vezes você não tem, e você é obrigado a fazer o quê? Se livrar de determinados ativos denominados em dólares para justamente obtê-los. E muitas vezes você acaba liquidando também os próprios treasuries. Só que fica um pouco da ironia da questão, né? Aqui é o gráfico do dólar para o real, e aqui nós estamos diante de uma certa subida, né? Agora ele voltou para os 5,50, e muitos países acabam gerando essa queda naquele gráfico de quantos bonds eles detêm na reserva, mas muitas vezes o que eles estão fazendo é uma diversificação não para ouro, não para uma outra moeda, mas para o próprio dólar. É o famoso yin e o yang. Então você vende bonds para obter dólares e você pega os seus dólares da sua balança comercial e faz o quê? Recicla em bonds americanos. Agora, estou dizendo que, na verdade, tudo isso é uma teoria da conspiração e nada disso está acontecendo e não existem esforços para desdolarizar? De forma alguma. Isso com certeza está acontecendo também. Só que a gente precisa avaliar as nuances. Mas antes de entrar na parte do ouro, o mesmo tipo de problema pode ser observado nesse gráfico. Se você olhar aqui, as reservas de ouro, você olha e fala, uau, como o Brasil comprou ouro, né? Afinal de contas, olha que loucura, né? Foi uma expansão simplesmente gigantesca. Só que nós também precisamos entender que o ouro também subiu de preço. Então não significa que necessariamente você tá simplesmente com volume, até porque a unidade de medida desse gráfico aqui, ó, as unidades de medida são milhões de dólares. E eu não preciso nem explicar, né, o movimento incrível que o ouro fez. Então você vai ver aqui nesse gráfico, simplesmente é insano o que está acontecendo, né? Então você tem a parte do volume, mas você tem uma grande parte também do preço. E muitos gráficos foram compartilhados exatamente dessa forma para dizer que se está aumentando essa reserva denominada em dólares, significa que você está comprando ouro. Novamente, pode ser, mas não é tudo. O preço do ouro também sobe com as suas reservas existentes, mesmo sem você fazer nenhum tipo de compra. Então, só perceba como que dá para usar as estatísticas para você criar uma narrativa específica quando você tem ali detalhes que precisam ser mais bem esclarecidos. Agora, vamos para a parte que realmente interessa. Então, se você quiser tentar ver o que o Brasil está fazendo em relação a reservas em si, eu consegui encontrar uma informação bem interessante mostrando volume, né? Então, o objetivo aqui seria ver o seguinte: o Brasil está comprando ouro, está de fato aumentando essas reservas de ouro, né? Porque eu mesmo questionei essa Natália aqui, né? Eu mandei um tweet para ela, uma resposta. Falei, tá, mas tá diversificando para quê, né? Para dólares, eu até ri. Ela falou assim: ouro. E aí eu falei, tudo bem, você pode me passar alguma fonte para eu poder dar uma olhada, né? E ela mandou ali um crescimento dos holdings do Brasil em ouro, e eu fui também pesquisar para dar uma olhada. E é bem interessante, porque se você dar uma olhada aqui, ó, esse foi o mais atualizado que encontrei nesse Gold Hub, mostrando
as maiores compras do terceiro trimestre de 2025, né? Foi o máximo que eu consegui encontrar. E dá uma olhada nos maiores compradores. Eu achei interessante, ó. Número 1, Cazaquistão. Número 2, Brasil. 15,49 toneladas de ouro foram compradas pelo Brasil. Por incrível que pareça, o Brasil, segundo esse site, no terceiro trimestre de 2025, comprou mais ouro do que a própria China, que comprou 4,98 toneladas. Agora, se você vai para os trimestres anteriores, o Brasil já não aparece mais na lista, né? Ele vai mudando. Então, assim, eu não sei se foi uma coincidência que justamente quando eu procurei aqui o mais atualizado, o Brasil apareceu. Eu estou olhando 2024, etc. O Brasil não está, mas tem um ranking dos países. Então, se você vê todos os holdings de ouro, o Brasil aqui, ó, está mostrando que tem 145 toneladas de ouro, né? Se você colocar em ordem, deixa eu ver, pronto, na ordem decrescente, número 1, os Estados Unidos, né, disparado com 8.133 toneladas, a Alemanha número 2 com 3.350 toneladas, etc. Aí você chega na China com 2.300 toneladas, Índia, Japão, e aí o Brasil fica aqui, né, agora não tem aqui os números em si, né, mas algumas dezenas aqui abaixo, né, 145 toneladas aproximadamente. Então é bem significativo. Se você tem 145 toneladas e somente no último trimestre você comprou 15, né, se compor isso, você está falando de quase 10% de aumento nas reservas, né? Então bem interessante essa parte. Resta ver se o Brasil vai continuar fazendo. Porém, isso significa que o Brasil, voltando, né, voltando à questão, será que o Brasil, então, está vendendo todos os seus treasuries para poder comprar ouro? A resposta acaba sendo sim e não, né? Você tem parte dele que você pode ter alguma venda específica, mas que pode ser usada ali para controle de câmbio, etc. E parte que, de fato, pode estar sendo usada para ouro também. É só para a gente não cair nas narrativas especificamente, porque você precisa isolar exatamente o que é um, o que é outro. Mas, com certeza, já é um movimento interessante, porque o Brasil sempre teve reservas muito baixas de ouro, só que agora, talvez com o movimento de tudo que esteja acontecendo, principalmente com ouro nas máximas históricas e outros países do BRICS fazendo a mesma coisa, seja a partir de agora uma nova estratégia adotada pelo Brasil.